Oi, tudo bom? Vamos continuar a falar sobre prédios sustentáveis. Dessa vez, continuando naquela mesma linha, né, do prédio anterior, onde nós conversamos sobre o MIT Nano, que é um prédio dentro de uma universidade. Esse prédio também ele foi construído dentro de uma universidade. Ele foi construído dentro da Universidade Lafayette, na Lafayette College Rockwell Integrated Science Center, ou seja, é um prédio de ciências onde também há uma biblioteca ali dentro. Ele é um prédio feito para a integração dos alunos, ele foi construído no momento em que a universidade estava crescendo e é uma universidade localizada mais para o interior dos Estados Unidos. Anteriormente nós falamos um pouquinho sobre uma universidade, a primeira, né, lá no Canadá, depois nós passamos para uma universidade em Cambridge, ali nos arredores de Boston, agora nós estamos na Pensilvânia. Uma coisa interessante esse sendo o terceiro vídeo em que eu falo sobre os prédios mais sustentáveis do mundo, são prédios feitos em universidade. Ou seja, qual é a intenção disso? Além de você construir uma nova edificação que ela tenha conceitos sustentáveis, ou seja, que ela economize água, que ela economize energia, que ela tenha uma integração entre os estudantes. A sustentabilidade não está apenas nas instalações, mas também está na arquitetura, ou seja, no modo em que os estudantes se integram, no modo em que as pessoas que estão dentro daquela edificação eles se sintam parte daquilo ali. Então observem que nesses três vídeos, o primeiro, como eu falei anteriormente, uma universidade no Canadá, o segundo, universidade em Cambridge, ali nos arredores de Boston, e agora, esses prédios, mais do que tudo, eles são construídos para ensinar. Ou seja, eles estão dentro de um campus universitário, ou eles são o próprio campus universitário, como era o caso do primeiro vídeo, e eles ensinam aqueles futuros profissionais como a relação deles com um prédio sustentável, ou seja, um prédio que tenta economizar o máximo possível os recursos que utiliza e que tenta ter a melhor integração entre ele e a natureza. Saindo aqui de Cambridge, como eu falei anteriormente, né, no vídeo anterior nós falamos sobre o MIT Nano, agora indo um pouco mais para o interior dos Estados Unidos, ou seja, para Pensilvânia, em Easton, Pensilvânia, Estados Unidos. Ou seja, esse prédio, dentro do campus universitário, ele possui uma característica parecida com os prédios existentes. O que isso significa? Geralmente, observando, eu sempre vou fazer essa relação como nós já estamos no terceiro vídeo, né, eu vou fazer sempre essa relação com os vídeos anteriores. Como nós vimos no prédio do MIT Nano, é um prédio que ele foi construído também ali próximo de um prédio histórico da universidade, mas ele tem características bem modernas. Nesse caso, esse prédio também é um prédio moderno, mas observa que pela textura, pelo material, pela altura, ele tenta se integrar também na parte da arquitetura existente. Então ele não busca ser uma estrutura, um projeto completamente discrepante ao que existe ali. Como nós conseguimos observar em todos os projetos que nós vimos, na cobertura tem vários sistemas voltados para refrigeração, voltados para reuso de água, para distribuição de água, como todos os prédios. Mas na sua fachada, ele tenta ter janelas parecidas com as janelas dos prédios já existentes. Ele tem dimensões parecidas com os prédios existentes e, principalmente, o seu material da fachada ele é muito similar ao material da fachada dos prédios mais antigos. Então ele tem essa forma e esse aspecto mais avermelhado não é à toa. É justamente para ele se integrar no meio dessas edificações, ele fazer parte dessas edificações, mas sem fugir da sua arquitetura. Ele possui uma arquitetura diferente, uma arquitetura que foi concebida para tanto contemplação, como também para o uso e para os sistemas sustentáveis. Como a gente pode observar, falando um pouquinho sobre a concepção, né? Olha a característica dele, as cores, as formas, o tamanho das janelas em relação ao prédio mais antigo à esquerda.
ou seja, ele tem uma completa integração com a paisagem onde está inserido. Até mesmo o passeio aqui embaixo, que a gente pode observar, ele tem a mesma textura, a mesma cor. Né? Uma coisa interessante sobre esse prédio, uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que até a quantidade de janelas foi pensada justamente para ter uma integração entre os pássaros da região. Havia muitos acidentes quanto a pássaros batendo em prédios onde eram mais envidraçados, então isso também foi pensado. Então esse prédio de ciências da Universidade Lafayette, ele tem uma total integração com o ambiente e total integração com a própria universidade. Ele foi concluído a princípio em 2017, mas ainda, mesmo concluído e sendo inaugurado e já sendo utilizado, outras alas e outras partes também continuaram em obras. Então a sua conclusão mesmo foi feita em 2019. Então ele teve a primeira inauguração em 2017, mas foi realmente concluído em 2019. É um prédio que possui 9.574 metros quadrados. É um prédio que, não, se a gente for comparar com outras unidades universitárias, ele não tem um tamanho muito elevado, mas ele se adapta, ele se adequa ao ambiente onde ele está inserido. Como eu falei no início, esse prédio ele foi construído justamente na mesma época em que a universidade passou a ter mais estudantes. Então já existia uma biblioteca que não havia tanta integração, então houve a necessidade de construir uma nova biblioteca e novas áreas de ciência, principalmente na parte da biologia. E por isso, com o aumento do número de matrículas dos estudantes, esse prédio foi construído ao mesmo tempo para poder abrigar esses novos estudantes e os antigos estudantes que já estavam ali. Né? Ele foi construído pelo Atelier Payet e se a gente for observar os outros prédios, as outras construções desse mesmo escritório de arquitetura, ela possui características semelhantes, né? As características de integração com o ambiente, utilização do meio ambiente, utilização de áreas verdes. Mais para frente nós vamos ver que grande parte dessa edificação ela é constituída também por áreas verdes. Então isso é uma coisa muito interessante dessa edificação e da sua integração com o meio ambiente e da sua concepção quanto um prédio sustentável. Esse prédio ele foi o maior investimento da Universidade Lafayette, da Lafayette College, e como eu falei anteriormente, ele foi construído junto com o aumento em 20% do número de estudantes. Como eu também falei anteriormente, a biblioteca do campus já existia, né? E oferecia um espaço de estudos adequado, não oferecia um espaço muito adequado para o estudante, né? E por isso, esse novo centro de ciências serve, além de um prédio de biologia e ciência da computação, também como uma biblioteca e também para uma integração dos estudantes. Essa imagem que está aparecendo é uma imagem da parte interna. A gente consegue ver também uma coisa muito interessante nesse prédio. Do lado de fora, ele procurou se integrar no ambiente. Então, ele foi construído, ele foi concebido e foi instalado no terreno para que não haja uma grande discrepância entre o ambiente onde ele foi inserido e a sua própria edificação. Mas do lado de dentro ele tem novas liberdades, ele utiliza muito vidro, ele utiliza muitas áreas abertas, ele tem uma total integração entre os pavimentos. De um pavimento você consegue ver todos os outros pavimentos. As escadas elas não possuem uma forma, elas não são simétricas, as escadas e os acessos, a cada pavimento eles mudam a sua posição. Então, existem vários mezaninos, várias áreas abertas, várias possibilidades de iluminação natural, tanto das janelas quanto dessas aberturas nas lajes. Então, ele tem uma concepção arquitetônica interna diferente da externa. As duas, a de fora, ela tendo uma clara intenção de não agredir muito
a diferença entre as edificações existentes do lado de dentro, uma liberdade maior, mas sempre seguindo o preceito da sustentabilidade. Como eu falei anteriormente, mostrei também na imagem anterior, essa imagem da direita ela mostra essa quase que irregularidade entre as escadas, né? E essa permeabilidade dentro da edificação, a possibilidade da luz poder entrar, e a luz tanto pelas aberturas internas quanto pelas janelas, possibilitando, e também pela visão que a pessoa tem dentro da edificação, podendo ver todos os pavimentos e ter uma integração, né? Dá para observar naquele primeiro pavimento várias mesas para estudos, também locais para pequenas reuniões, isso tudo aberto, isso tudo livre para os estudantes poderem utilizar, né? Então o objetivo prioritário era criar um edifício que fosse aberto e acolhedor para todos os alunos, isso a gente consegue ver por essa imagem, né? Professores e funcionários, independente da origem, orientação, gênero, afiliação ou credo. Então, o edifício acolhedor para todas as pessoas. Como eu falei também lá no início, a sustentabilidade, o projeto sustentável, não está apenas nas instalações, está também no uso e de como as pessoas conseguem utilizar aquela nova edificação. Para esse fim, o espaço como vertical projetado e usado como espaço de encontro para estudantes. A gente pode ver que existem várias, além de mais salas mais fechadas, com uma sala lá no fundo à esquerda, também existem locais abertos para esses encontros dos estudantes, né? Com espaço de encontro para estudantes, professores, funcionários e todas as origens, com locais para estudo, conversa, contemplação, engajamento e comunidade. O edifício torna-se central para a educação mais ampla do aluno e desenvolvimento do corpo docente e da equipe. Esse prédio ele foi concebido para integrar. Então, observe que mesmo que tenha uma sala ali no fundo, no segundo pavimento, essa sala possui vidro. Então, tem uma integração, você consegue do lado de fora ver o que está acontecendo lá dentro, que tem lá dentro consegue ver o que está aqui fora. Não existem salas fechadas, não existem salas isoladas, não existem locais para encontros escondidos, ou seja, é uma edificação projetada e concluída para integrar. Como eu também falei lá no início, né, uma das minhas primeiras falas, grande parte da edificação, quando eu também falei do escritório de arquitetura e o seu know-how, grande parte dessa edificação ela também permite áreas verdes, né? Notadamente, 30% da área do local é vegetada. Além disso, o Departamento de Biologia, focado na pesquisa de aves, como eu falei também no início desse vídeo, do Lafayette College, assumiu o compromisso de melhorar a segurança das aves nesse novo prédio. A quantidade total de envidraçamento, de longe, o maior contribuinte de colisões de pássaros, foi limitada a 24%. O que isso significa? Existem áreas verdes, onde você consegue do lado de dentro ter uma integração do lado de fora, e do lado de fora ter uma integração do lado de dentro. E essas áreas envidraçadas, pelo que nós conseguimos ver nos vídeos, nas imagens anteriores e nas imagens que vão por vir, elas parecem ser grandes áreas e áreas que permitam bastante entrada de luz, como eu falei, e bastante integração entre o lado externo e o lado interno. Mesmo assim, a gente tendo essa observação dessas grandes áreas de envidraçamento, elas foram limitadas em 24%. O que isso significa? Justamente para preservar a vida dos pássaros, para que não hajam áreas muito envidraçadas, um prédio totalmente envidraçado, os pássaros batam e venham a colidir, houve esse limite, esse compromisso da universidade junto com o seu setor de biologia para poder evitar que isso acontecesse nessa edificação. Ou seja, a edificação possui áreas envidraçadas que permitam essa iluminação entrarem, mas elas foram limitadas para poder também ter uma segurança para os pássaros locais. Nessa imagem, como eu falei anteriormente, agora a gente está no primeiro pavimento, né? Nas imagens anteriores nós estávamos no pavimento superior, provavelmente no terceiro pavimento. Dá para ver essa grande área envidraçada. Mesmo que ela exista e mesmo que tenha uma grande entrada de luz aqui, ela foi limitada em 24%.
Ou seja, há um limite para isso, para que não haja tanto acidente quanto os pássaros, né? Os vidros internos se alinham com grandes janelas externas, que não apenas trazem luz natural para dentro do edifício, mas também proporcionam transparência a todo o projeto para apoiar medidas passivas de segurança e proteção. Então, esses vidros eles não foram colocados de maneira aleatória. Eles foram posicionados para que existissem outras áreas envidraçadas internas, onde essa luz do lado externo pudesse entrar também dentro das salas, ao mesmo tempo possibilitando maior segurança. Se você tem dentro da edificação ou fora da edificação visão do que está acontecendo lá dentro, ou lá dentro visão do que está tendo lá fora, você acaba tendo uma maior proteção e também uma maior segurança. Nessa imagem a gente consegue ver alguns equipamentos relacionados à parte de água. A gente consegue ver lá no fundo, na parte de cima na imagem, o prédio mais antigo, tanto que eu mostrei essa integração, né, entre o prédio mais antigo e o prédio novo, que é esse que está em corte. Dá para ver que há um grande sistema de retirada da água, ou seja, de drenagem da parte mais antiga do campus, passando por baixo da edificação. Ou seja, a edificação não foi construída de maneira que impedisse essa drenagem. Essa drenagem ela acontece e ela é feita de maneira artificial. Também há uma redução de 41% no uso de água, né? Justamente por medidas onde haja um reuso da água, para poder ter essa economia e o prédio não gastar mais do que o necessário. Há uma redução também de 53% quanto às torres de esfriamento de água. Nesse caso, nós podemos concluir uma redução no consumo d'água e no consumo de energia também. Essa água que está sendo drenada, ou seja, a água que antigamente era drenada, 76% dela consegue ser retirada rapidamente, ou seja, consegue ter um sistema de drenagem eficiente que leve até uma posição mais segura para os usuários, né? E também há uma grande redução na necessidade de irrigação. Então, com essa economia da água, essa reutilização, reuso da água, essa irrigação também é feita com essa água reutilizada. Então, essa integração entre todos os sistemas voltados para a água fazem com que você tenha economia, ou seja, você não precisa ter o gasto excessivo com água. Além disso, você consegue reutilizar água de chuva ou águas de reuso para poder utilizar na própria edificação. Quanto à parte de energia, houve uma redução de 40% nas emissões operacionais de carbono em comparação com prédios de biologia existentes. Nesse campo já existia um prédio de biologia construído já há algum tempo, né, e sem sistemas sustentáveis. Então, o projeto ele foi também baseado nisso, ou seja, de qual maneira eles conseguiriam construir um prédio tendo essa redução de energia, redução de água que eu falei anteriormente, agora é redução de energia. Então, os sistemas de resfriamento eles foram feitos de maneira a ter redução de energia. Há um sistema de monitoramento para poder controlar e ter uma melhor distribuição dos recursos de energia. Há um sistema de ventilação controlada, onde há uma melhor circulação do ar. Tudo isso em questão de ventilação, de resfriamento, isso tudo está diretamente relacionado na parte de energia, né? Justamente com isso você consegue economizar os gastos. Além disso, há um sistema de transmissão de ar que ele identifica a edificação através de zonas. E essas zonas elas são monitoradas por um sistema particular computadorizado, onde, dependendo da temperatura, esse ar ele é desviado, como a gente consegue ver ali naquela imagem, né? Nós conseguimos ver o ar mais quente, o ar mais frio e essa distribuição do ar. Isso tudo acaba permitindo grande parte da economia de energia. Por exemplo,
73% de redução de energia e também uma eficiência de 97% nos condensadores. Como eu já tinha até falando anteriormente em relação ao sistema de monitoramento da edificação, esse monitoramento em mais de 50 espaços facilitou uma redução de 33% nas trocas de ar para espaços de laboratório. Como eu tinha dito também no vídeo anterior sobre o EMET Nano, um dos grandes problemas quando a gente constrói de maneira sustentável um prédio que tem pesquisa, que tem laboratórios, é fazer essa ventilação para esses laboratórios, que é uma ventilação completamente diferente, uma ventilação que gasta muita energia. Então, com esse controle, com essa observação e poder organizar essa transmissão de energia, acabou havendo uma redução de 33%. Essa estratégia também reduziu o uso do ar-condicionado e o uso de energia, pois esse monitoramento não é apenas nos laboratórios, mas também nas áreas comuns, nas salas de aula e nas áreas de encontro e de reuniões dos alunos. Uma coisa que não fica muito... não dá para observar bastante nas imagens, por ser um prédio bonito, né? Um prédio bem projetado, um prédio que toda hora que a gente observa, principalmente as imagens internas, são bem claras. A gente não observa esse prédio com zonas escuras, não há zonas escuras nesse prédio. Ele é bem claro e na parte externa ele está bem integrado no ambiente. É que esse prédio ele possuiu limitações orçamentárias. Então, em alguns pontos, não foi conseguido uma certificação ambiental mais alta. Mas, mesmo assim, todos os objetivos institucionais foram avançados. Por quê? Foi feita uma programação do que era mais necessário e do que se poderia se fazer quanto ao projeto sustentável dessa edificação. Isso foi feito. Então, em alguns determinados pontos não conseguiu chegar à eficiência total que se imaginava, mas, basicamente, o que se propôs a se fazer, se conseguiu. E com isso a gente conclui mais esse vídeo sobre projetos sustentáveis. No próximo, daremos continuidade a essa série de vídeos sobre esses projetos. São projetos muito interessantes. Observem que até o momento falamos apenas de prédios universitários, ou seja, um prédio universitário inteiro, um centro de pesquisas, agora um prédio onde tem biblioteca, salas de aula, laboratórios. Para quê? Ou seja, redução de uso de recursos, maior integração entre os alunos, funcionários, professores e prédios que ensinam. Ou seja, o que passa pela cabeça desses projetistas, desses arquitetos, desses administradores das universidades? Se eu vou construir, se eu vou fazer um investimento, como uma das coisas mais observadas aqui nesse prédio foi a parte do investimento, tanto que os recursos não eram tantos para investimento, mas mesmo assim foi feito, já que eu vou fazer esse investimento vai ser no edifício, que vai ser um exemplo, que ele vai reduzir a utilização de recursos e que ele vai durar muito tempo. Então esse é o objetivo do projeto sustentável, você conseguir fazer um prédio que gaste menos, que ele seja um exemplo, que ele ensine e que ele perdure por muito tempo e que ele seja um exemplo por muito tempo. Tá bom? Então, no próximo vídeo continuaremos e até logo e tchau.